Na entrada da modernidade, o que acontece é que o desenvolvimento extraordinário das matemáticas nesse período suscita em algumas mentes a ideia de uma ciência matemática da natureza. Então, eles acreditaram que, se fosse possível, você dar uma formulação matemática aos fatos observados na natureza, seria possível encontrar, por baixo desses fatos, determinadas constantes, que também seriam expressas matematicamente, e que constituiriam, então, por assim dizer, o segredo ou a explicação da natureza. Neste momento, pela primeira vez, aparece a ideia de que existe uma ciência natural autônoma, de que é possível encontrar dentro dos fenômenos da natureza as equações constitutivas que a explicam. Então, se antes a natureza era vista, vamos dizer, como um tecido de símbolos que só pode ser compreendido mediante uma espécie de escalada do espírito até dimensões supranaturais, agora a operação, de certo modo, se simplifica. Nós não precisamos chegar a nada de espirituais, nós apenas fazemos certas medições, obtemos determinadas constantes, e essas constantes, então, são as leis explicativas da natureza. É lógico que para fazer isso foi necessário, em primeiro lugar, separar da natureza tudo aquilo que não era imediatamente matematizável. Daí vem a ideia dos famosos elementos primários e secundários na conformação dos objetos físicos. Os primários, então, são aqueles que podem ser medidos, como a extensão, o peso, etc, etc. E secundários são aqueles que não podem ser objeto de uma matematização direta, mas requerem a intervenção da subjetividade humana, como, por exemplo, a cor. Então, a cor já não é tida como uma propriedade dos objetos, tá certo? Mas como uma reação da subjetividade humana à percepção dos objetos. Então, esses elementos ditos secundários são isolados. E entre esses elementos que são isolados, vêm as próprias formas substanciais. Quer dizer, quando você olha um gato e diz, é um gato, quer dizer, está captando a forma substancial da espécie gato naquele indivíduo particular, quer dizer, isso não é uma operação matematizável. Isso não tem nada a ver com matemática, né? É uma operação de abstração, mas é uma abstração diferente daquela que se faz em matemática. As formas substanciais também são isoladas. Só interessa, então, dos objetos aquilo que pode ser objeto de medição. Ora, a forma substancial não pode ser medida. Então, apaga. Sobra, né, dos objetos um conjunto de esquemas matemáticos que nem sequer diz o que eles são, mas apenas, né, quais são as formas e medidas daquilo que eles nos apresentam quando encarados sob a categoria específica da quantidade. Então, é claro que esta natureza, assim considerada, ela não é a natureza da nossa experiência diária, ela não é a natureza na qual nós vivemos. É uma natureza que só existe para os cientistas. Na mesma época surge a ideia, automaticamente, a ideia de que só os elementos matematizáveis são verdadeiramente reais, os outros são apenas impressões que nós temos, inclusive as formas substanciais. Então, a partir, vamos dizer, de Galileu, Descartes, Newton, se dissemina na cultura europeia a ideia de que existem duas ordens de realidades, né? A primeira são os corpos, as entidades físicas, e a segunda é o pensamento humano. Só que, paradoxalmente, do mundo dos corpos só se leva em consideração aquilo que é matematizável, ou seja, aquilo que o pensamento humano, o pensamento matemático pode apreender neles. Digamos, essa não é a natureza sensível, é o que nós chamamos de natureza dianoética. Natureza que existe para a dianoia, para o pensamento. Quando Descartes, por exemplo, afirma a dualidade de substância, existe a coisa extensa e a coisa pensante, res extensa e res cogitans, ele está esquecendo, tá certo, que a extensão das medidas das coisas não são uma característica que elas manifestem em si mesmas e por si mesmas, mas é uma característica que só existe para o pensamento humano que as mede. Então, na hora mesmo que ele está dizendo que existem duas substâncias, ele está implicitamente afirmando que só existe uma, o pensamento. E tudo mais não existe. Então, o pensamento, e mais ainda, o pensamento matemático. Tá certo? Então, a partir daí, no instante mesmo em que um negócio chamado natureza se constitui como objeto das ciências, ele se constitui como objeto evanescente, constituído apenas de pensamento. E se afasta completamente da natureza da nossa experiência, da natureza da qual nós vivemos.
Você vive ali entre objetos que são meras equações e que não têm forma substancial, não têm cor, não emitem som, não têm gosto. Certo? Então, muito mais tarde, né, Edmund Husserl diria, na década de 30, Edmund Husserl, examinando essa evolução, diria que a matematização da natureza criou um novo objeto, que não é exatamente a natureza. Veja que, de certo modo, este fenômeno, ele mostra como Platão tinha razão. Porque, quando Platão fez aquela escala dos 4 tipos de objetos e 4 modalidades de conhecimento, ao dizer que os objetos da natureza só podiam ser objeto de crença, nunca de um conhecimento exato, ele já estava dizendo que se você tentasse obter um conhecimento exato deles, você os transformaria em quê? Em entes matemáticos. E, portanto, objetos da dianoia. E já não seriam exatamente os objetos dos sentidos. E foi exatamente isso que aconteceu historicamente. Então, o sucesso, ao menos aparente, da nova ciência, fez com que surgissem, então, correntes culturais de uma potência enorme, fundadas na confiança total de que a ciência matemática da natureza daria todas as explicações, mostraria, então, o universo como uma entidade autoconstituída, independente, sem necessidade de qualquer referência a elementos, vamos dizer, extracorporais, espirituais, etc, etc. Então, é isto o que acontece durante o século XVIII no movimento chamado Iluminismo. Um dos autores que são pré-iluministas, mas inspiraram o iluminismo, é Bacon. Tá certo? E Bacon chega a dizer o seguinte: você pega um determinado livro e você faz 2 perguntas. Esse livro contém alguma descrição de fato da natureza? Não. Esse livro contém alguma demonstração matemática? Não. Então joga fora. Isso implicava que jogar fora praticamente tudo que se tinha escrito antes. Então, esta ideia de que a ciência matemática da natureza inaugurava de uma nova era do conhecimento humano, superando tudo aquilo que se fizera anteriormente, essa é evidentemente uma ilusão. Em primeiro lugar, porque não é possível um confronto entre essa nova modalidade de conhecimento e a antiga, uma vez que esta nova constituiu um objeto diferente, que não é o mesmo da antiga. Você não tem como comparar. Se você observar, tá, as polêmicas que surgiram na época, né, entre autores escolásticos e os autores, dizer, inspirados na nova filosofia, você vê que é um negócio totalmente descompassado. Um não sabe o que o outro está falando, o outro não sabe o que um está falando. Não estão falando da mesma coisa. Então, o que houve não foi o surgimento de uma nova modalidade de conhecimento que superasse a anterior, tá certo? Mas a inauguração de um novo objeto totalmente diferente, que não tinha nada com o que se fazia, nada a ver com o que se fazia antigamente. Então, não houve confrontação. Onde houve, ela foi, evidentemente, baseada em equívocos. Mas, de qualquer modo, o sucesso da nova ciência, então, induz uma multidão de intelectuais, durante um processo que vai durar aí 2 séculos, a acreditar que eles conquistaram um novo continente do conhecimento e que esse novo continente é tão valioso que perto dele tudo o que foi feito antes não tem valor nenhum. Quando hoje nós observamos, vamos dizer, a pobreza dos conhecimentos científicos que foram obtidos na época, então a presunção da iluminista nos aparece assim quase psicótica. Sobretudo quando nós examinamos em particular a ideia de Bacon. Então, Bacon não é ainda um precursor do iluminismo. Nós vemos que a apologia que Bacon faz da observação dos fatos e da dedução matemática é uma coisa só da boca para fora, porque na obra inteira dele não tem nenhuma coisa nem outra. De modo que nós podemos aplicar exatamente a Bacon o preceito dele. Tem descrições objetivas de fato da natureza? Não. Tem demonstrações matemáticas? Não. Então joga fora. Quando Bacon tenta fazer alguma observação da natureza, ele a faz de maneira tão ridícula e tão carregada de superstições e idiotice, eu em certo momento cheguei a suspeitar que Bacon estava louco. Porque ele diz, por exemplo, que se você pegar um mosquito e cortar um mosquito em vários pedaços, vai nascer vários mosquitinhos. Tá certo? Então, isso aí, vamos dizer, parece aquelas observações empíricas mais grosseiras ainda do que aquelas que você observa, né, como chama, tinha um gênero, né, chamava livros de segredos, né? Então, que juntava vários fatos da natureza, né, tinha desde fórmulas mágicas, né,
e invocações de feitiçaria até relatos de receitas de cozinha e descrições de fatos curiosos, né? Então, a ciência natural do Bacon é ainda mais primitiva e grosseira do que a dos livros de segredos. E, ao mesmo tempo, ele é tido como o fundador, o pai da ciência moderna, né? O resultado final de tudo isto é que a contradição, aquela absurdidade inicial contida no próprio conceito da ciência matemática da natureza, que é a de que a dualidade de substâncias afirma taxativamente a existência de uma substância única, que é o pensamento, né? Isso acaba levando, inevitavelmente, precisamente a essa conclusão, de que não há nada no seu pensamento. Isso aparece, por exemplo, em George Berkeley, um filósofo segundo o qual tudo aquilo que nos chega pelos sentidos é duvidoso ou ilusório. Então, por exemplo, nós não temos nenhuma certeza de que o mundo exterior continua existindo quando nós não estamos olhando para ele. Tá certo? Depois ele vai arrumar uma outra explicação para isso. Quer dizer, quando a negação do mundo objetivo leva você ao desespero, daí o Berkeley diz, não, mas espera aí, tudo que existe é apenas pensamento, mas não é o seu pensamento, é o pensamento de Deus. Então Deus está pensando as coisas, então elas existem realmente. Você fala, que alívio, né? Eu já estava pensando aqui que eu estava num vazio cósmico, né? Mas outros filósofos pioram um pouco a coisa, como, por exemplo, David Hume, notando que os conhecimentos dos sentidos nada valem se não forem legitimados pelo pensamento, ou seja, na verdade só existe o pensamento, só o pensamento é decisivo. Ele acaba colocando em dúvida o próprio pensamento, quer dizer, o pensamento depende de que exista um eu pensante, mas você não tem nenhuma prova de que exista um eu pensante. Você não pode provar que você existe como sujeito cognoscente, porque você tem aqui um pensamento, depois você tem outro pensamento, depois você tem outro pensamento, mas se você procurar, falar onde está o tal do eu, não tem eu nenhum, tá certo? Então, quando chega em Hume, então você vê que a nova ciência da natureza, ela de certo modo já se eletrocutou. Ela mesma está dizendo, tudo o que ela tem são produtos do pensamento humano, são estruturas matemáticas que o pensamento humano criou. Tá certo? E esse próprio pensamento humano não tem em si seu próprio fundamento, então, pensando bem, nada tem fundamento. Mas a saída provisória é encontrada, então, por Immanuel Kant. Diz o seguinte, olha, de fato nós chegamos, o Hume nos levou a esse beco sem saída, nós estamos aqui desesperados. Ele prova que o conhecimento não existe. No entanto, nós sabemos por experiência que o conhecimento existe. E que a ciência existe. Por que nós sabemos? Nós sabemos porque nós temos a ciência de Newton. Kant acreditava piamente em tudo que Newton disse. Então, ele, partindo, por um lado, vamos dizer, desse exame crítico feito por Hume, que provava a impossibilidade da ciência, e, por outro lado, o fato do sistema newtoniano, que provava que a ciência era possível, ele falou, bom, agora temos que achar uma explicação. O mundo da experiência é, de fato, o mundo todo picotado, impermanente, cheio de contradições, etc, etc. Né? Mas o fato é que o conhecimento existe. Então, ele tem que ser possível de algum modo. Também, o fato é que o pensamento humano também é fragmentário. Então, deve haver algo por baixo do pensamento humano que garanta a sua unidade e que garanta a unidade da ciência. É o que Kant vai chamar as formas a priori da percepção, do pensamento, do conhecimento, do raciocínio. Essas formas a priori são esquemas que você normalmente não percebe, mas que depois, examinando o que você conheceu e pensou, você percebe que essas formas, esses esquemas sempre estiveram presentes lá. Por exemplo, vamos dizer, o sistema das categorias, se bem que Kant descreve as categorias diferentemente de Aristóteles. E, com relação à percepção, o espaço e o tempo. Ele diz, o espaço e o tempo são formas a priori, dentro dos quais se dá toda a sua percepção. Embora você não perceba diretamente nem o espaço, nem o tempo. Você percebe coisas que estão no espaço e há fatos que se sucedem no tempo. Tá certo? Porém, nunca ninguém percebeu nada que não estivesse no espaço e no tempo. Portanto, o espaço e o tempo são formas, são esquemas que determinam a nossa percepção sem que nós as percebamos. Essas formas são as mesmas em todos os seres humanos, elas são universais. Então, a universalidade das formas da percepção e do entendimento prova a possibilidade da ciência. Então, a ciência é verdadeira não porque ela coincida com o mundo exterior, mas porque ela é garantida pela universalidade das formas de percepção e raciocínio do ser humano.
Todo mundo se sentiu aliviado, tá certo? Porque embora a ciência não pudesse ser garantida, vamos dizer, pelo mundo exterior, ela estava garantida pela universalidade das formas a priori.